caros telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Nós estamos aqui com os senhores depois de algum tempo para darmos continuidade à nossa programação sobre a ciência trilógica desenvolvida pelo psicanalista Norberto Kepp e conhecida também por muitos como psicanálise integral, porque esse foi o nome da primeira sociedade que o Dr. Kepp fundou com o seu método psicanalítico chamado de psicanálise integral. Posteriormente, o Dr. Kepp foi ampliando a visão, a abrangência dessa ciência e foi sendo assim aplicada a todos os campos, né? Englobando a teologia, a filosofia e as ciências. Então, ele passou a denominá-la de trilogia analítica. Então, Dr. Kepp, nós estamos aqui na sua presença muito contentes e o senhor falando do seu trabalho, da sua ciência. O assunto que estamos agora todos muito interessados no mundo é o assunto sobre a saúde e sobre a doença, como sempre. Esse trabalho de medicina psicossomática, eu comecei na clínica do aparelho digestivo do professor Edmundo Vasconcelos. E o que acontecia lá era um fato muito importante, porque geralmente as doenças do aparelho digestivo, do estômago, por exemplo, úlcera do estômago, que era um corte praticamente, né? Uma cisão assim no estômago, no aparelho digestivo em geral, era facilmente assim tratado através do diálogo com o doente para mostrar a origem, né, dos males que ele tinha, inclusive no aparelho digestivo e no corpo em geral. Então, quando se fala em doença, é claro, né, que a pessoa corre ao médico, mas ao médico, ao dentista, as pessoas que trabalham, né, com o corpo. E, na realidade, a origem, a causa, geralmente não é estudada nas faculdades de medicina como sendo as causas psicológicas. Então, nós fizemos um trabalho mostrando que há uma certa relação entre a conduta que os religiosos chamam de pecado e o que a gente chama de patologia, que vamos dizer que, em termos assim, religioso, a patologia seriam os males assim, mentais causados pelo chamado pecados. Então, nós sempre falamos isso, que para a pessoa ficar doente, ela tem que obedecer assim, tem que entrar, né, no campo espiritual, assim, demoníaco, ver como ela é atacada, né, pelos demônios que invertem a questão, vamos dizer, a questão natural, né, de Deus, e a pessoa começa a ficar doente por influência demoníaca. Então, eu tenho aqui o César Soares, ele também é estudioso, né, na origem das doenças, e tenho falado com o César que a física só tem o termo chamado entropia, que é a decadência, degenerescência do ser humano, como acontece com a idade, como acontece, por exemplo, com os metais, o ferro que vai enferrujando e vai se destruindo. Agora, a física nunca lidou com um termo que eu coloquei, que é tropia. Pode ver no dicionário, não tem esse tropia.
não tem esse termo, portanto. Gostaria que o César falasse alguma coisa no seu trabalho de cientista que trabalha com o motor CAP, né? Isso, exatamente. Regenera o organismo físico. Então, porque na nova física que o senhor desenvolveu, né, Dr. Kepp, é uma física desinvertida. E quando a gente fala de física desinvertida, a gente desinverte o conceito convencional de que matéria faz energia. Na física desinvertida, é a energia que faz a matéria. Então, sendo assim, não existe essa lei chamada universal de entropia. A lei, porque a matéria, quando a gente observa a matéria, a gente nota que a matéria naturalmente vai para a degradação, o ferro enferruja, etc. Mas a gente não percebe que quem fez a matéria, quem fez o ferro, foi uma outra energia que vem antes da matéria. Então, na verdade, o que existe é a tropia, uma energia de construção, uma energia de regeneração, uma energia que mantém o universo todo em harmonia. Então, quando a gente fala em termos de tecnologia, a gente pensa no ímã, né? O ímã, a física convencional acha que o ímã produz o magnetismo. E não, como o Dr. Kepp explica, que, na verdade, o ímã ele capta o magnetismo de fora. Ele capta dessa energia trópica. É uma energia de vida, uma energia que regenera. Então, a nossa tecnologia, a tecnologia do Kepp Motor, ela é uma tecnologia que capta essa energia trópica de fora do ímã e retransmite para o ambiente. Então, é uma energia de saúde, uma energia que mantém a vida, uma energia a favor da vida, e não como a física tradicional trabalha com uma energia elétrica, que é uma energia entrópica, que degrada a vida, que ataca os seres vivos e os organismos. E, principalmente hoje, com o uso de muito celular, que usa essa energia entrópica, ela acaba criando um sistema degenerado energético nas pessoas. As pessoas ficam doentes com isso. E a nossa tecnologia, ela traz saúde, ela é terapêutica, né, Dr. Kepp? Precisa perceber o seguinte, né, que a nossa definição do mal, da doença, portanto, é a privação do bem, né? O que é o mal? É a ausência do bem. E esse termo mostra o seguinte, que o que existe é o tropismo, que mostra que a energia que vem de Deus, que Deus criou, né? Que está agora no Sol, principalmente, e que emite essa energia para todos os planetas, e que é uma energia praticamente de crescimento, de nascimento. Então, esse nascimento dessa energia no ser humano é constante. O ser humano, então, está em contato com a energia que vem do Sol, né? Que Tesla descobriu, a energia escalar, mas essa energia escalar vem praticamente de quem, né? Então, a gente, com a teologia, sabe que vem de Deus. Então, Dr. Kepp, o senhor me fez lembrar uma coisa interessante. Quando uma pessoa ela é criativa, que ela inventa uma música ou uma obra de arte, qualquer uma pintura, ou mesmo uma máquina, de onde sai essa ideia? Essa ideia vem da psique, mas é captado da energia de fora. Então, quando eu crio uma coisa, eu, na verdade, estou criando algo trópico, vem da tropia, é o que me faz criar as coisas. Então, a tropia é uma lei universal. Essa que é a lei universal. Então, o ser humano que ele é mais ligado à energia escalar, ele vive mais na tropia do que na entropia. E isso pode prolongar a vida dele por muito, muito tempo sem doença. Agora, né, o que acontece quando a pessoa perde, né, essa energia escalar, que é divina, e começa com doença. Então, aí a gente tem que ver os
chamados, né, assim, males capitais, né? Tem que perceber a questão que os religiosos chamam de pecado. Então, eu posso até aqui mostrar nesse slide. a questão, por exemplo, o chamado pecado capital do ódio, né? Então, veja o que o ódio causa, né? Em matéria de doença no ser humano. Doenças, né? Do aparelho digestivo, né? Do aparelho circulatório em geral, né? Então, o ódio geralmente é que causa câncer, né? E causa também as doenças do aparelho cardiovascular, né, Dr. Kepp? São muito frequentes. Então, eu gostaria que a doutora Julieta, né, falasse alguma coisa sobre isso. Está de acordo, doutora? Para a medicina, né, psicossomática trilógica, fica muito claro esse sentimento que o senhor falou, essa emoção do ódio. Ela causa um bloqueio energético, ela causa essa entropia que o professor César estava falando, né? Então, tendo essa entropia, o coração ele fica contraído e dá ou hipertensão arterial, né? Uma pressão arterial alta, porque a pessoa está na censura, ou chega, num caso mais extremo, a ter um infarto. A artéria ela fecha e não tem mais circulação para o coração. Sai da atropia, que seria uma circulação normal, para uma entropia, que seria esse fechamento dos vasos sanguíneos. Dr. Kepp, eu gostaria de dizer aqui que a maioria das pessoas não pensa que elas têm raiva, têm ódio. Mas esse estado contínuo de irritação, de trancamento, de contração, ela tem muitas vezes a raiz na raiva, na ira, que é a contrariedade. Então, essa atitude de mágoa, de se sentir sempre ressentido, a vida não está sendo como eu esperava, se contraria com tudo que acontece, isso é uma atitude de ira e isso está ali intoxicando, causando as toxinas no organismo que provocam essa alteração energética. E a pessoa às vezes se acha tão boa, tão santa. Não, eu não tenho ira, eu nunca tive raiva. E, no entanto, a coisa está subjacente, está inconsciente. Agora, eu gostaria de ir um pouco no freudismo, né? Qual foi a genialidade do Freud, que no século XIX para o século XX, ele falou do elemento inconsciente. No início, ele falou que o indivíduo ficava doente porque ele inconscientizava as coisas erradas que ele tinha, mas só que ele colocou na questão sexual, basicamente, na questão afetiva sexual, que até o complexo de Édipo, né? Que o menino geralmente odeia o pai, porque quer a mãe, o afeto da mãe só para ele. E que a menina, né, a criança, né, odeia a mãe, porque quer o afeto do pai só para ela. Bom, isso é uma explicação, em parte, válida, mas não é suficiente. O que acontece geralmente nas doenças, né, é que o ser humano ele inverte. Por exemplo, coloca a felicidade, coloca o bem-estar no acúmulo assim de bens excessivamente. Então, no aspecto sexual, dando assim um valor extremo à vida de luxúria. Isso é importante o ser humano perceber que a causa, né, da doença não é uma questão assim só de complexo de Édipo, como Freud falou. Então, ele deu uma ideia muito sensorial, assim, no campo instintivo,
que a pessoa, percebendo esse complexo de Édipo, a pessoa sararia. E nós falamos o seguinte, que para a pessoa melhorar, ela tem que perceber que a causa de todos os males é uma atitude de esconder as coisas erradas que ela tem, seja no sentido afetivo, seja econômico, seja em qualquer outro. Então, o que causa o mal é que a pessoa, quando pratica alguma coisa errada, ela esconde. Então, o trabalho nosso de trilogia é para fazer com que a pessoa perceba que aquilo que ela escondeu está atacando a vida psíquica e organismo. E a pessoa, então, começa com úlceras, começa com problema respiratório, começa com todo tipo de doença. E para resolver, como é que faz, né? Vai no analista, principalmente em nosso caso, né, analista trilógico, para perceber que aquilo que ela esconde é que causa a doença. É algo muito assim incrível de Freud, que revolucionou a ciência, e é claro, né, que teria que ver a coisa no amplo maior, né? Então tem que ver que tudo aquilo que a pessoa esconde e que não quer ver é que causa a doença. Então, Dr. Kepp, nós voltamos dentro de instantes para darmos seguimento ao nosso programa de hoje. Até já. Então, estamos de volta para darmos continuidade ao nosso programa. Dr. Kepp, o senhor estava falando sobre a necessidade de nós termos consciência dos nossos males, dos nossos desequilíbrios, a gente aceitar, ter tolerância em ver isso para que a gente possa ter saúde e recuperar a energética, né, a atropia. O senhor queria, então, dar continuidade a falar isso? Tem que ter tolerância em ver a própria patologia. Por exemplo, eu falo muito na ideia da Melanie Klein, que ela foi discípula de Freud, e ela coloca na questão da inveja a base de todos os males. E o próprio Freud, ele foi advertido por Jung, né? Carl Gustav Jung, de que deveria rever o complexo de Édipo para ver questão psíquica. Então o Freud falou, não, eu já estou meio idoso e não quero mudar, não. Vamos deixar o complexo de Édipo como dogma. Então, ele não quis entrar, né, no campo assim mais psicológico, né, dos males internos. E também eu gostaria de falar que depois da inveja, o que é, vamos dizer, o pior sentimento do ser humano se chama soberba, né? A arrogância, né? A soberba é a causa, por exemplo, das doenças mentais. Esquizofrenia, paranoia, depressão. A soberba é a fonte principal que atinge o corpo e torna cerebralmente, né, uma pessoa fora da realidade. Então é interessante ver essa questão de que para a pessoa ser sã, ela tem que ter virtude. O que é a virtude, né?
A virtude é ter consciência da própria soberba, da inveja, do ódio, da arrogância, dos males que tem, né? Então, a questão principal é a pessoa perceber até que ponto ela tem isso que os religiosos chamam de pecado e os cientistas chamam de patologia, né? Agora, vendo essa questão da física, né, César, o que o senhor teria que falar? Eu noto o seguinte, Dr. Kep, o senhor citou esse tema da soberba, né? A soberba, ela parece que dá a ideia para a pessoa de que ela é um Deus. Ninguém tem nada para ensinar para ela. Então, ela sabe de tudo. Então, isso, o que acontece em termos energéticos quando a pessoa pensa assim? Ela simplesmente corta com a energia escalar que alimenta a vida psíquica dela. Então, ela perde a vibração. Então, a gente pode notar que pessoa muito poderosa, muito arrogante, ela não é uma pessoa que tem vibração, que a gente tem uma certa atração pela pessoa. São pessoas repulsivas, são pessoas que deixam de captar a energia essencial, né? A gente nota que a pessoa que não tem vibração, ela é uma pessoa morta, uma pessoa sem assunto criativo, ela só pensa em poder, em dinheiro, só pensa em coisas materiais. Então, a soberba realmente é a mãe das doenças. Sabe o que né? me lembra isso? Aquilo que Cristo falou sobre os mornos, que Deus vomita os mornos, que são esses que não têm vibração. Não, é outra coisa, claro. Isso também é claro. Pessoa assim que não quer saber de assumir nenhum problema. Mas a Melanie Klein, ela falou no livro Inveja e Gratidão que qual é assim o grande pecado do Lúcifer. O grande pecado do Lúcifer, senhores, veja que interessante. O Lúcifer falou conforme a Bíblia mostra, né, que se eles fizessem ao contrário do que Deus havia mostrado, eles seriam também deuses, né? Seriam como deuses, né? E esse é o pecado, vamos dizer, o grande mal em Lúcifer, Beelzebub, nos anjos decaídos, né? Então, se há no mundo atualmente essa questão de, vamos dizer, adoração ao, vamos dizer, Lúcifer, aos anjos decaídos, né? Então, é um grande erro, porque, note bem, o Lúcifer, ele estava vendo Deus. Então, como é que ele podia dizer que ele podia ser igual a Deus se contrariasse, né, naquela ideia, né, do não poder comer aquele fruto, quer dizer, não poder, vamos dizer, discordar, né, da orientação. Nem Deus pode ser contra ele próprio, né, permitindo assim que o ser humano, ou então ele próprio, não seja Deus. Então, é claro, né, o ser humano não tem muita ideia de Deus, porque tem já um conhecimento muito restrito, né? Mas imagina como o anjo que estava lá na eternidade junto a Deus, vendo Deus, podia achar que ele poderia ser igual a Deus. Então, o que acontece no ser humano é isso. O ser humano não quer ser um ser humano, não quer ver as dificuldades que ele tem. Pensa que ele é um deusinho também. E aí todas essas barbaridades que os poderes fazem quando o indivíduo é doente e assume um poder, impõe, né, leis contra o povo. Então, nos Estados Unidos, se falava muito isso,
que o mundo, né, vai mal porque o pessoal do poder é pessoal muito doente, patológico. Então, estamos terminando o nosso programa de hoje e gostaríamos, então, de parabenizar todos os nossos professores que estão aqui, Dr. Kepp principalmente, e voltaremos na próxima oportunidade. Até lá.